Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus, de acordo com Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós oramos por 10.000 vezes mais nessa casa, nos negócios, no caminho dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Estamos também amparados por Efésios 3, que diz que o Senhor tens o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Nós cremos nessa palavra e liberamos o nosso caminho, Senhor. Esta oração, no nome de Jesus, crendo que o Senhor tem o poder de nos abençoar 10.000 vezes mais, no nome de Jesus. Eu oro para que a paz entre nessa casa. Eu oro para que a alegria do Senhor, a força do Senhor entre neste lar, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa família, dá vitória a este lugar. Oramos em nome de Jesus para que toda a opressão espiritual, todo peso saia, seja removido e que entre dentro da casa dessa pessoa a presença do Senhor, que a glória do Senhor toque nesta casa e toque nessa família. Leva embora a ansiedade, Senhor. Leva embora a doença, leva embora as preocupações, leva embora as dores da alma, em o nome de Jesus Cristo, e traga vida a essa pessoa. Vida, nós ministramos a vida de Deus tocando nesta casa. Oramos para que o Senhor guarde nossos filhos, oramos para que o Senhor guarde o nosso cônjuge, e em todas as coisas te damos glórias, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria estar aqui junto com você. E nessa noite, primeira noite de setembro, aonde cremos que o Senhor trará muitas colheitas este mês sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e no final quero fazer uma oração profética por você. Por isso quero pedir a cada pessoa que já está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Se puder, compartilhe essa oração com outras pessoas. Seja uma bênção na vida de outros. Eu quero começar com um testemunho da Edna. E ela escreveu assim pra gente: eu louvo a Deus pela sua vida. Recebi um link seu de uma conhecida. Gostei muito e comecei a acompanhar as orações, colocando meus pedidos diante de Deus. E no dia 13 de agosto, pela graça do nosso Senhor Jesus, assinei uma escritura que já fazia 11 anos que esperávamos. Deus é fiel e glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso tem acontecido aqui nas orações, eu tenho reparado. Coisas de muitos anos têm sido destravadas. Isso é uma graça, é um favor que Deus está derramando aqui sobre a oração. Então receba essa palavra profética que eu vou liberar agora sobre você. Tudo aquilo que está atrasado na tua vida, tudo aquilo que está travado por muitos anos, vai ser liberado no nome de Jesus Cristo. O inimigo não vai deter, ninguém vai conseguir impedir, porque operando Deus, quem impedirá? Que haja liberações dos céus sobre a tua vida. Em o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que está travado há muito tempo, oramos para que seja destravado. Em nome de Jesus, oro para que vendas sejam destravadas, documentos sejam destravados. Em o nome de Jesus Cristo, que a vida de Deus toque você. Amém? Que o poder de Deus toque na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje liberar uma palavra: como lidar com tolos. Já aprendemos a lidar com invejosos, já aprendemos a lidar com contrários, mas como lidar com tolos, com gente que não tem conversa com eles? A palavra de Deus, ela nos mostra como lidar com esse tipo de gente. Você já lidou com alguém que é tolo? Será que você lida no seu dia a dia com gente tola? Então preste atenção, em 1 Samuel capítulo 25, verso 32 e 33,
Diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma que hoje me toleste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Olha que tremenda essa palavra. Davi, ele pediu para alguns dos seus homens irem até a casa de um homem chamado Nabal. Era um homem próspero, era um homem rico. E Davi pediu suprimento para o seu exército. E Davi mandou dizer para ele que enquanto eles estiveram no campo, os pastores de Nabal estavam sendo cuidados pelo exército de Davi. E também supridos pelo exército de Davi. Então Davi, querendo uma boa vizinhança, querendo uma parceria, querendo um bom relacionamento, manda uma comitiva até a casa de Nabal. Chegando lá, Nabal não recebe a comitiva de Davi bem, ainda insulta Davi, envergonha os homens de Davi. E quando os homens de Davi voltam, retornam e contam para Davi tudo o que Nabal disse, Davi levantou o exército e, rumo à casa de Nabal, estava pronto a destruir tudo, por causa da injustiça que estava acontecendo e também por causa dos insultos de Nabal a ele. Então Davi se coloca em marcha. Um dos funcionários, dos colaboradores de Nabal, vê a movimentação do exército de Davi, corre para a casa de Nabal e avisa a esposa dele, Abigail, que não era uma tola, era uma mulher sábia, era uma mulher inteligente, era uma mulher que temia a Deus. Quando aquela mulher ouviu essa notícia, que o exército de Davi estava se aproximando da casa dela, chamou seus colaboradores e disse para eles: preparem agora para mim tanto de suprimento, que eu vou ir ao encontro de Davi. Então ela se moveu ao encontro de Davi, junto com seus colaboradores, e quando ela avistou Davi, ela desceu do seu cavalo, desceu do lugar que ela estava e ela se prostrou a Davi. Ela se prostrou. E depois ela conversou ao coração de Davi, trouxe os suprimentos a Davi e disse: não dê a esse tolo esse gostinho. Sabe o que essa mulher fez? Essa mulher, ela dissuadiu Davi de uma má decisão. Ela dissuadiu Davi de uma má decisão. Porque se Davi tivesse destruído com tudo de Nabal, talvez ele tivesse atrapalhado o seu destino. Então, você tem que aprender a lidar com os tolos da maneira certa. Na vida, nós vamos encontrar muita gente tola. O que são pessoas tolas? São pessoas rudes, difíceis de conviver, pessoas que provocam problemas. São os Nabals que nós encontraremos no nosso destino. E quando você encontrar um Nabal no seu caminho, você vai ter que aprender a lidar com ele. Porque tem gente que é muito ignorante, tem gente que é rude, tem gente que é despreparada para ter uma conversa educada, para encontrar uma solução. A pessoa quer, criticar, ela quer agir errado. O tolo, ao contrário da sabedoria, qual que é a diferença entre a sabedoria e a tolice? É que a sabedoria, você faz as coisas da maneira de Deus. A tolice, você faz as coisas do seu jeito. Você faz as coisas do jeito que o mundo ensinou para você. Isso é tolice. Você não deve lutar todas as batalhas. Davi estava, sendo perseguido por Saul. Agora Nabal apronta essa e ele pensa em ir lá e acabar com tudo. Davi estava se equivocando. Não são todas as batalhas que você tem que entrar. Não são todas as batalhas que Deus te chama para entrar. É por isso que Deus usou Abigail. Deus usou Abigail para dissuadir Davi. Então você vai ter que entender isso. Muitas vezes a gente pensa que tem que entrar em tudo que é batalha.
tudo que é batalha, sabe, se meter em tudo que é briga, tentar resolver tudo. E Deus diz, não é por aí, não é por aí. É que nem quando a gente quer comprar uma briga que pertence aos nossos filhos. Tem coisas que você vai ter que aprender, sabe, a dar a direção para eles resolverem, e não para você se meter. Muitas das coisas que vêm contra nós são simplesmente distrações. Essa pessoa tola que veio brigar com você, que veio te insultar, que veio criticar você, que veio, sabe, atacar você, ela é uma distração. Ela foi enviada com uma distração para que você fizesse uma coisa errada. O Billy Graham, ele dizia uma coisa muito importante. Para os seus amigos, você não precisa explicar nada. E para os seus inimigos, não adianta você tentar explicar porque eles não vão acreditar. Então, de qualquer forma, não tenta explicar. Certo? Não tente explicar algumas coisas, porque algumas pessoas, elas já decidiram não acreditar em você. Elas já decidiram que não gostam de você. Então, por mais que você tente, sabe, querer agradá-las ou até mesmo comprar uma briga com elas, saiba que isso não vai levar a lugar algum. Se essa batalha não é entre você e o seu destino, você vai ter que ignorar. Tem batalhas que é melhor você ignorar. Isso não é para você. Tem coisas que não é para nós. Tem coisas que não é para nós e nós não podemos entrar. Nós não podemos entrar nessa guerra, nós não podemos entrar nessa luta, porque ela não cabe a gente. Ela não cabe a nós. Não é uma luta que Deus, sabe, que Deus quer que a gente entre. Por isso, entenda, isso vai movê-lo em direção ao seu propósito ou apenas alimentar o seu ego e fazer você se sentir melhor? Tem coisas que é só para alimentar o ego da gente. Não tem propósito de Deus. Você sai como um vencedor contra um tolo, mas ao mesmo tempo você também perde. Porque, sabe, contra um tolo, as vitórias, elas são muito superficiais. E às vezes o efeito colateral de uma briga com um tolo vai trazer mais prejuízo que ganho para a sua vida. Então, se você ignorar isso, Deus cuidará dos seus inimigos. Deus cuidará daqueles que fazem o mal contra você. Deus tratou de Nabal, porque Davi decidiu dar ouvidos a Abigail. Ele decidiu não entrar nessa batalha. Ele viu que Deus iria batalhar por ele e foi o que aconteceu. Nabal morreu. Deus colocou a mão em Nabal. Tem coisas, sabe, que quem vai colocar a mão é Deus. A gente não pode esquecer disso, que Deus sempre vai colocar a mão. Deus sempre vai colocar a mão em situações da nossa vida. Deus sempre vai colocar a mão, sempre. Escute isso muito bem, Deus sempre vai colocar a mão. Davi foi em direção à casa de Nabal tão chateado, a toda velocidade à frente, prestes a cometer um erro que afetaria o seu destino. Não haja de forma impensada. Não haja por impulso. Não seja uma pessoa precipitada que se antecipa. Aprenda a confiar em Deus, ore a Deus. E olha que coisa interessante. Davi, quando ouviu esses insultos, ele não consultou a Deus, porque geralmente Davi consultava a Deus. Mas como ele ouviu esse insulto, porque você vai ter que aprender a lidar também quando você tem um certo poder nas mãos. Davi sabia que a casa de Nabal, seus funcionários, não poderiam impedi-lo. Então, Davi tinha um poder muito grande nas mãos. É por isso que ele não consultou a Deus, porque ele estava confiando na sua própria força. Mas Deus foi misericordioso que enviou Abigail para avisar ele e dizer: ei, você está indo contra um tolo. Isso não vai dar em nada, isso vai ficar ruim para você e vai afetar teu destino ainda, Davi. Foque no que Deus o chamou para fazer e Deus cuidará dos Nabals da sua vida. Foque no seu propósito.
deixa que falem, deixa que gritem, deixa que não entendam. Deus é com você e Deus lhe dará a vitória em nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra profética? Diga assim: Deus cuidará dos tolos que cruzam a minha vida. Amém? Deus cuidará dos tolos, em nome de Jesus. Você não vai ter que lutar essa guerra, Deus vai lutar por você. Amém? Deus vai lutar com você. Então essa pessoa que chegou esquentada, essa pessoa que, sabe, não está tendo cuidado com as palavras, está lhe ofendendo, essa pessoa que está forçando, inclusive, sabe, uma situação para lhe ofender, para lhe machucar, entregue nas mãos de Deus, confie em Deus e Deus lhe dará a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu tenho 2 recados importantes para você. O primeiro recado é a respeito dos nossos livros, tá? Se você ainda não adquiriu o nosso devocional, inclusive você que está nos conhecendo agora, esses livros aqui são proféticos, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Uma palavra para cada dia, ou você pode ler 2, 3 devocionais por dia. São devocionais que vão te abençoar, vão ajudar você na sua caminhada. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Vai ser uma bênção na tua vida. Entra lá no meu site www.vinicius7.com.br. Adquira nossos livros, vamos mandar aí para sua casa e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Também essa semana nós temos Escola de Profetas, certo? E quem é aluno da academia aqui no Global vai poder assistir gratuitamente. Quem é aluno da academia, certo? Se você não é nosso aluno, vá até o meu site e lá se torne nosso aluno na academia, participe de todos os conteúdos que estão lá e também participe ao vivo da Escola de Profetas desse final de semana. Você vai poder assistir de qualquer parte do mundo, de qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus. E quinta-feira agora, esse é o meu segundo recado, essa quinta-feira eu vou ter o início do módulo Sonhos Proféticos. Tá, eu vou ficar mais de um mês aí falando só sobre sonhos proféticos dentro da academia e ó, detalhe, ao vivo. Ao vivo. Olha a novidade aí, ao vivo. Vou responder as pessoas também que entrarem lá. Não todas, né? Mas sempre eu respondo alguém. Ok? Então, começa essa quinta o novo módulo de sonhos proféticos. Muito bem. Salmos 91, enquanto eu declaro o Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe agora com 9 pessoas. Estamos no mês de setembro, então manda aí para 9 pessoas agora, em nome de Jesus, essa live. Compartilhe aí com amigos, com familiares, compartilhe nas suas redes sociais. Se puder compartilhar com mais de 9, faça isso e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E olha só, quem é membro aqui do canal, não esquece que todo primeiro dia de cada mês, quem é membro aqui do canal, todo primeiro dia de cada mês, eu coloco uma oração especial. Eu coloco uma oração especial e uma oração profética. E tem uma instrução profética ali e a consagração desse mês para você que é membro do canal. Então não esquece de assistir depois. Tá aqui, tá bom? É para membro do canal. Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar?
Permita-me orar por você, permita-me te abençoar. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade e vamos entrar em oração. Pai, em nome de Jesus, declaramos profeticamente o que está escrito no Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu profetizo 10.000 vezes mais de bênção sobre a vida dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa oração. Consagro a Ti, Senhor, a vida deles e eu peço 10.000 vezes mais de bênção na casa, na família, nos negócios, nos projetos. Tu és o Deus do mais, Tu és o Deus que surpreende. Senhor, Tu tens o poder de abençoar infinitamente alguém. Libera do Teu poder e da Tua graça a vida de cada um que está ouvindo essa oração. Também eu oro para que entre salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus, que todos conheçam a Cristo, que dentro dessa casa habite a paz, habite a alegria, habite a presença do Espírito Santo. Oro também em nome de Jesus para que todo atrapalho na vida dessa pessoa cesse agora e que venha tempos de grande promessa, de grande colheita, de grande avanço na vida dessa pessoa e também nas pessoas da sua casa. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Em nome de Jesus, que haja cura sobre todo aquele que está enfermo fisicamente ou emocionalmente. Em nome de Jesus Cristo, ser curado. Senhor, todo tipo de problema, todo tipo de câncer, todo tipo de alergia, eu digo renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Apresento também mulheres que não conseguem engravidar, para que o Senhor opere milagre na vida delas. Nada é impossível para Ti, Pai. Nós colocamos a fé em Jesus Cristo e declaramos Ele dá saúde. Receba a saúde divina, receba a força divina. Eu oro também por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão assoberbados da vida, com muitos compromissos, que o Senhor dê um renovo a eles. Senhor, que Tu tire agora tudo aquilo que suga energia, tudo aquilo que suga ânimo, suga forças dessas pessoas e traga sobre eles um renovo, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre essa pessoa. Também eu oro, Pai, para que pessoas que estão passando por situações que são impossíveis de ser resolvidas aos olhos humanos, que venham agora viver o sobrenatural de Deus. Eu oro para que o Senhor reverta situações, reverta quadros, reverta problemas em o nome de Jesus Cristo. Oro para que haja acerto. Eu oro para que isso se resolva da maneira mais rápida, mais barata, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abre o céu sobre nós. Que esse mês de setembro seja um mês abençoado, seja um mês guiado pelo Senhor. Nós consagramos a Ti mais uma vez, Pai, e declaramos, será um mês de muitas colheitas do Senhor na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha recebido essa oração e se você foi abençoado, compartilhe agora com 9 pessoas essa oração, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que sobre a tua casa está a bênção de Deus. A glória de Deus repousa sobre o teu lar, repousa sobre a tua família. Que o Senhor Jesus Cristo agora, com seu poder, desfaça toda amarra dentro da tua casa. Que dentro da tua casa haja plenitude de paz, haja comunhão com Deus, haja vitória, haja um ânimo renovado e forças sobrenaturais. Toca com teu poder doce e amado Espírito Santo. Libera do favor divino, libera da graça poderosa e maravilhosa do Senhor. Também oro para que esta casa viva debaixo de céus abertos e que haja saúde, que toda dor vá embora, que todo sofrimento vá embora, que toda ferida seja curada no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Cremos que Jesus cura, cremos que Jesus opera milagres, invocamos o nome de Jesus e a tua palavra diz, Pai,
que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Por isso invocamos o nome de Jesus agora. Toda casa que está orando junto comigo, invoca o nome do Senhor. E que as barreiras caiam por terra, os bloqueios sejam desfeitos no nome de Jesus. Pai, visita essa pessoa. Visita essa casa, visita este lugar agora, que a presença do Altíssimo envolva este lugar, que esta família inteira seja tocada pela mão poderosa do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Diga assim comigo: eu recebo a presença de Jesus na minha casa, eu recebo a presença gloriosa do Espírito Santo na minha casa. És bem-vindo, meu Deus. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Diga: bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele é Deus em milagres, amém? Seja muito bem-vindo à oração da noite. É uma alegria estar aqui junto com você. Quero compartilhar o testemunho da Meire, que nos acompanha nas orações aqui. E ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu inicio uma nova campanha e fiz a oração ao vivo. E o Senhor disse que Deus estava curando uma pessoa que vinha com dor na perna direita, da virilha ao joelho. E eu tomei posse dessa palavra e dessa cura. Eu vinha há dias com dores na perna direita e no joelho, e hoje recebi a cura. Fiz meus afazeres de casa sem travar o joelho e sem dor, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Agora entendo a importância de estar online com o Senhor nas orações. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Deus te abençoe também. E olha só, vai surgir testemunho hoje, porque foi uma coisa que Deus me falou, tá? Quando acabou a oração da manhã, Deus me falou uma coisa, que pessoas iriam ter grandes vitórias no dia de hoje. Então, se você está escutando essa oração agora, e você tem um testemunho para contar para a glória de Deus, se você tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para nós, porque foi o que Deus me disse. Quando eu acabei a oração da manhã hoje, o Senhor me deu essa paz no meu espírito. Eu recebi essa paz e essa palavra, que muitas pessoas teriam vitórias no dia de hoje. Se você é uma pessoa que teve vitória no dia de hoje, glorifica o Senhor através do seu testemunho. Deus me deu uma palavra, eu aprendi que tem coisas difíceis de viver. Não impossíveis, mas difíceis. Em Provérbios 4, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A Bíblia diz que se você exaltar a sabedoria na sua vida, você vai ser exaltado. E como que se exalta a sabedoria? Se exalando ela, praticando ela. É assim que você exala a sabedoria. É assim que você exalta a sabedoria, praticando, andando com ela, respondendo como ela te ensina. E a Bíblia diz que ela te exaltará. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria divina. E a Bíblia diz aqui: emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Tem gente que mede custo para comprar um livro. Tem gente que mede custo para investir no seu futuro, na sua profissão, no seu negócio. Você deveria estar sempre investindo no conhecimento, para que você nunca pare no tempo, para que você não estagne. A Bíblia diz que a sabedoria é assim. Nós temos que investir tudo que possuímos, inclusive o nosso tempo, estudando a palavra, meditando na presença de Deus e pedindo a sabedoria divina para nos revestir. Bem, eu quero hoje, nessa palavra, que você entenda que as coisas difíceis que nós precisamos viver vai nos levar a vencer o nosso orgulho, vencer a nossa limitação e muitas vezes ter que aprender várias vezes até ficar bom. Então, uma das coisas que eu aprendi, inclusive eu anotei aqui, a parte mais difícil da minha vida é dar uma resposta apropriada a pessoas enganadoras, mentirosas,
e invejosas. Esse é o teste para cardíaco, como diz o ícone da televisão, é teste para cardíaco. Por quê? Porque você responder uma pessoa que te faz bem é tranquilo. Agora, você responder uma pessoa que está sempre lhe espizinhando, está sempre tentando lhe ofender, está sempre tentando fazer uma desfeita para você, não é uma coisa fácil. E eu sei que todos nós temos pessoas assim na nossa vida. É no trabalho, é na família, é na igreja, em todo lugar. Tem pessoas que são difíceis de você responder, porque ela olha nos seus olhos, mas ela não está sendo verdadeira. Ela olha nos seus olhos e você sabe, ela falou mal de você. Mas, sabe, você tem que responder bem para aquela pessoa. E esse tem sido um dos desafios nos últimos anos da minha vida, porque lidei com muitas pessoas e atendi muita gente, pessoas que eu ajudei, pessoas que me entreguei, pessoas que servi. E às vezes, sabe, você conhece o coração daquela pessoa, sabe o que ela falou de você, sendo que você a ajudou, que você estendeu a mão, que você foi um amparo para ela em um momento difícil. Você pode ter sido um intercessor, você pode ter sido, sabe, alguém que tirou de você para dar para ela. E muitas vezes você não vê, sabe, a pessoa sendo grata a você. E quando você vai responder a ela, vem a vontade de você falar o que está no coração. Vem a vontade de você falar o que está vindo na sua mente. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E a sinceridade, por mais que ela seja uma coisa boa, ela é uma coisa perigosa, porque ela pode destruir relacionamentos, ela pode entristecer o outro, ela pode acabar com o dia de alguém, ela pode fazer a pessoa tomar decisões equivocadas. Então, tudo na vida, nós precisamos aprender com a sabedoria divina, com o Espírito de Deus, a como dar a resposta apropriada. Escreve isso aqui nos comentários. A resposta apropriada a certas pessoas. Você não pode responder para todo mundo igual. Você não pode responder para todo mundo do mesmo jeito. Mas você tem que procurar dar uma resposta apropriada a todos. Uma resposta apropriada. E eu não digo que a resposta apropriada seja sempre uma resposta, sabe, calma, simples. Às vezes você tem que dar uma outra resposta. Uma resposta de posicionamento, uma resposta de autoridade. Às vezes você tem que dar uma resposta para aquela pessoa, sabe, que não vai agradar ela, mas é o certo. Então, precisamos orar a Deus para nós termos as respostas certas diante de Deus e nos movermos da maneira certa como agrada o Senhor. A segunda coisa que eu aprendi é que a vida fica difícil com quem usa palavras erradas. Todos nós já tropeçamos em palavras. Todos nós já falamos coisas que não deveríamos falar, agimos de forma impulsiva, de forma errada. E você falar da forma errada com uma pessoa fecha portas na tua vida, fecha portas, cria lembranças dolorosas, encerra diálogos, assassinam esperança e pode inclusive prejudicar o teu casamento, a comunhão com os teus filhos, porque na hora, sabe, da raiva, na hora da indignação, você saltou um foguete da sua boca e seu filho e sua filha se ofenderam com você, sua esposa se ofendeu com você, seu pastor se ofendeu com você, seu chefe, seu supervisor, sabe, seu pai, sua mãe, um parente próximo, alguém que trabalha para você, se ofendeu com você, porque você usou as palavras erradas. Usar as palavras erradas vão destruir, vão cortar relacionamentos pelo meio. Então nós temos que pedir a Deus, sabe, que o Senhor nos encha cada vez mais de sabedoria, que o Senhor nos dê cada vez mais cuidado com a língua, porque não falar é sabedoria. Não falar é a linguagem dos sábios em alguns momentos, porque
eu sei que essa vontade de falar o que pensa, sabe, tanto publicamente quanto para outras pessoas em grupos hoje em dia de WhatsApp, pode parecer uma coisa assim, comum. Só que você já parou para pensar o quanto uma palavra errada, o quanto uma colocação errada, ou às vezes até uma boa intenção, ela pode prejudicar você e pode prejudicar outras pessoas? Imagina, né? São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham. Isso só nas redes sociais, fora pela televisão, de pessoas que me acompanham. Imagina, né? Se eu pegar e soltar uma coisa que eu não deveria, falando uma coisa que eu não devo, o tanto de repercussão negativa que vai ter aquilo. Nós podemos errar por não pensar direito antes de falar, mas eu tenho aprendido que preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de postar. Preciso pensar antes de ir para uma reunião. Preciso pensar antes de uma conversa, para que, sabe, não ofenda ninguém de forma injusta. Porque quando você usa as palavras de forma feroz ou de forma ofensiva, você acaba ferindo as pessoas. E depois das palavras terem sido liberadas, você pode até pedir perdão para a pessoa, ela vai talvez lhe perdoar, mas o clima ficou ruim, outras pessoas foram ofendidas com aquilo. Então nós temos que ter o cuidado para escolher as palavras certas. Essa é a verdade. Precisamos escolher as palavras certas, menos danosas, menos destrutivas, sabe? Porque caso contrário, podemos machucar uma pessoa, podemos fazer com que algo seja doloroso para ela e não é o que nós queremos. Essa vida é passageira. E às vezes, sabe, você deixar algumas coisas de lado, escolher não falar certas coisas é o melhor caminho. Escolher não falar certas coisas. Eu quero estar em paz na minha vida. Eu quero trabalhar em paz. Eu quero, sabe, fazer o que Deus me mandou fazer em paz. Então não quero ser motivo para ninguém, sabe, ficar doído comigo ou machucado. E quando isso acontece da gente, sabe, ter precipitado em palavras, só resta a gente pedir perdão a Deus e tentar não fazer de novo. Porque o homem é falho. Eu sou falho, você é falho. Lembra quando Jesus, ele viu aquela mulher que foi pega em adultério, sendo julgada por aqueles religiosos, e Jesus então interveio, se colocou no meio e ele disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus poderia não ter comprado aquela briga, mas ele foi pela justiça e um a um começou a largar as pedras. E eu entendo o que Jesus fez ali. Sabe, quando o homem larga as pedras, Deus age. Quando o homem larga as pedras, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus invade o ambiente. E às vezes é disso que nós precisamos. Nós precisamos largar as pedras. Nós precisamos largar as pedras para ter tranquilidade, para ter calma, para podermos viver o que Deus tem para a nossa vida. E eu encerro essa palavra falando que palavras certas determinam a longevidade de qualquer relacionamento. Usar as palavras certas. Colocar as palavras bem no lugar certo. Porque se você colocar as palavras certas no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, ou com seus amigos, você vai ter longevidade nesses relacionamentos. Eu acredito que grande parte dos relacionamentos que acabam, não acabam por causa da traição no casamento, sabe? Ainda que a traição seja a causa de muitos problemas, mas eu acho que a pior coisa são as palavras. É as palavras que destroem um casamento. São as palavras que destroem uma vida. São as palavras que destroem qualquer coisa. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, coloca um guarda, como disse o salmista, na minha boca, coloca um vigia 24 horas, coloca uma equipe de vigilância, coloca um exército para vigiar minha boca, porque a gente fala demais. E no falar demais, tropeçamos demais. E depois você até se arrepende, mas vai ficar a dor, vai ficar a machucadura, vai ficar, sabe,
a parte que você se indispôs com as pessoas. Então, pedir a Deus a misericórdia, pedir a Deus a graça para melhorar e seguir no caminho do Senhor é o que nós precisamos. Escreve aqui nos comentários, palavras certas preservam. Escreve aí, palavras certas preservam. Amém? As palavras certas preservam. Eu quero agora declarar, eu quero antes do Salmos 91 fazer essa declaração hoje. Eu não vou fazer depois do Salmo 91, eu quero fazer agora. Eu senti de fazer agora, porque essa é uma declaração muito forte de Provérbios 25, 25, e eu quero fazer ela agora. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui ao vivo junto com a gente, que me ajude a compartilhar essa live com amigos, com parentes, com grupos, sabe? Tem o botão compartilhar aí, e alguns, o botão compartilhar é uma setinha, aí você clica na setinha, aperta lá, copiar o link, compartilha, tá? Tem um botãozinho também em cima assim, certo? Como se fosse um ponto, clica no pontinho lá, bota para compartilhar, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus, certo? Eu quero convidar todos vocês, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, um culto profético tremendo, e eu convido você a estar junto com a gente. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, não temos salário da igreja, ao contrário, temos nos doado por amor ao reino de Deus, por amor à obra, e somos voluntários nessa igreja, estamos ajudando ela e creio que é uma boa semeadura. Eu convido você a estar junto conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje eu encerrei um módulo dentro da academia, um módulo de treinamento profético. Semana que vem começa outros módulos, certo? Agora no mês de dezembro vai começar 2 módulos novos dentro da academia. E eu convido você a se tornar nosso aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site www.vinicius17.com.br. E se você ainda não adquiriu nossos livros, deixa eu mostrar para você. Esse aqui é um best-seller do meu ministério, está já em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil já também. O livro Sonhos, eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar muito a entender o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem muitos sonhos que são sim um aviso, uma revelação de Deus. Esse livro fala sobre isso. E esses aqui são os meus devocionais, né, que assim tem nos trazido muita alegria, porque nos surpreenderam. Já estão aí em todo o Brasil, inclusive gente lá de Portugal, né, já está tendo acesso a alguns livros nossos, e tremendo isso. Você pode adquirir através do nosso site. Os 2 juntos dá mais de 700 orações para você fazer antes de dormir, para quando você acordar pela manhã, para você levar para dentro do seu escritório, para você dar de presente para alguém, tá? Olha só, tá? É tremendo a leitura desses devocionais aqui, vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Deixa eu fazer essa declaração e depois eu vou declarar o Salmo 91. Levanta as suas mãos ou uma das mãos, se não puder, se estiver dirigindo, só concorda comigo em nome de Jesus. Hoje declaramos que você receberá bênçãos inesperadas, surpresas, aumentos e abundância. Profetizamos que você e toda a sua casa serão agradavelmente surpreendidos por boas notícias e bons relatos. Declaramos que más notícias e notícias inesperadas não interferirão nem perturbarão a sua paz em nome de Jesus. Oramos para que boas novas irrompam à sua direita e à sua esquerda e sejam como água fresca que repõe os lugares secos da sua vida. Que você seja divinamente surpreendido por bênçãos que nem pediu e decretamos que as boas notícias comecem a superar todos os relatos negativos. Oramos para que você floresça abundantemente e que a bondade e a misericórdia o sigam aonde quer que você vá em nome de Jesus. Provérbios 25, 25. Finalmente, ouvir boas notícias em uma terra distante é como beber água fresca quando se está seco e sedento. Amém? Você recebe para a tua casa essa bênção especial? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E enquanto declaro, compartilhe e logo vamos orar.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, e vamos orar agora em nome de Jesus. Estamos na 4ª declaração, amém? Amanhã vamos fazer a 5ª, serão 28 declarações, bênçãos profetizadas sobre tua casa e sobre tua família. Foi uma inspiração que Deus me deu e eu creio nisso. Não fique de fora de nada do que Deus está fazendo. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, libera da tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, projetos e sonhos. Opere, Pai, intervindo na vida dessa pessoa e transforma realidades, transforma o que ela está vivendo, o que ela está passando. Dá para ela, Senhor, do teu poder, da tua graça. Opera, Pai, sobrenaturalmente nessa vida e muda as circunstâncias. No nome de Jesus, dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e que caia por terra todo laço, Satanás. Que caia por terra todo engano das trevas. Que caia por terra tudo aquilo que vem para bloquear, tudo aquilo que vem para impedir. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo na vida dessa pessoa. E que ela não tema a agitação das águas, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Libero essa palavra sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo e seja curado. No nome de Jesus Cristo, eu oro por cura total e completa. Jesus cura. Nossa fé está nele. Também oro, Pai, para que pessoas que estão presas em laços e amarras sejam livres agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais e que Deus abençoe a todos.